Bom dia, Fortaleza, região metropolitana, o interior e o resto da humanidade. Ai, meu Deus, esse homem só fala isso todo dia. Gente, vocês perceberam que nessas últimas aulas ele trocou a roupa? Ei, pra que isso? Você nem sabe se eu gravei isso aqui antes? Porque eles é que fazem a edição dos vídeos. Então você não sabe se isso é numa segunda, numa terça, numa quarta, à noite, de manhã. Mas que eu tô cheiroso. Eu passei sabonete febo. Ó, um amaciante. Tô todo me tremendo com esse cheiro. Então vamos lá. Estamos de volta para o caminho da vitória. E aí nós estamos, como nós já vimos na última aula, você vai rebobinar. Você viu que nós falamos de período composto e falamos sobre as orações substantivas. Pois bem, agora nós vamos ver as adverbiais. Professor, o que é uma oração subordinada adverbial? São orações que fazem o papel de adjunto adverbial. São orações que expressam circunstâncias de como tudo aconteceu. Você viu que na substantiva tinha sujeito, objeto direto, complemento nominal, aposto, predicativo. Você viu isso? Aqui, a oração inteira, ela vai exercer a função de adjunto adverbial. Ela vai expressar uma circunstância. Então, aí em casa, se você quiser relembrar, você vai namorar hoje à noite, vai falar assim no ouvido da gata e do gato, escova o dente primeiro. E se a gata estiver com você, olha aí o problema. Então, vamos lá. Você diz, ó. Onde, quando, como, quanto e por quê. Para também. Olha aí para cantar, olha aí para esquentar o relacionamento hoje à noite, hoje de manhã, hoje à tarde, a hora que você quiser. Onde, quando, como, quanto e por quê. Para também. Professor, isso é um pouco louco. É o que, abestado? Presta atenção, que aí tu internaliza. Onde, quando, como, quanto e por quê. Para também. Se você perguntar isso ao verbo, o que vem depois é a circunstância. E se é circunstância e for uma oração inteira, é uma oração adverbial. Mesmo sabendo isso, eu vou dizer para você fazer o seguinte, ó. Ó, 6 cearenses. 6 cearenses trabalham na Polícia Federal. Professor, o que é isso? Ó, 6 cearenses trabalham na Polícia Federal. 6C TPF. Vale, professor. 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Por que são 6 cearenses? São 6 Cs, ó. C de concessão, ó. C de causal, ó. Na verdade, coloque concessiva, que é o nome dela. Oração subordinada adverbial, concessiva. Oração subordinada adverbial, causal. Consecutiva. Condicional. Conformativa. E aí, ó, comparativa. São 6 Cs, ó. 6 cearenses, 6 Cs, ó. Trabalham na Polícia Federal, ó. Temporal, ó. Proporcional, ó. E final. Então, o que acontece? Dependendo do contexto, a oração pode expressar a circunstância de como tudo aconteceu. E essa circunstância, ela pode expressar a ideia de, ó, concessão, ó, lembra? Nós vimos lá atrás, revise, rebobine. É um obstáculo que não serve de obstáculo. É um obstáculo, é algo que é contrário, mas mesmo sendo contrário, deixa que a oração aconteça. Nós vimos lá atrás, ó. Então, ó, concessiva expressa concessão. Causal, causa. Consecutiva, consequência. Condicional, condição. Conformativa, conformidade, ó, de acordo com algo ou com alguém, ó. Comparativa, comparação. Temporal, tempo. Proporcional, proporção. E final, finalidade, propósito.
Então, dependendo do contexto, você vai ter uma ideia diferente. E aí a pergunta pode ser, ó, marca a opção em que a classificação está correta, e ele vai dizer, oração subordinada adverbial, aí diz o nome. Ou ele vai dizer, ó, o termo grifado expressa a ideia de, aí você sabe, se é tempo, se é finalidade, se é concessão. Ou se você pode trocar uma conjunção por outra, conectivo por outro, que nós já vimos nas aulas passadas, depois você rebobina. Então vamos lá, ó. Eu vou pegar a concessiva, ó. Eu digo assim, ó. Ó. Embora falasse a língua dos anjos, embora falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Professor, coloque entre aspas que essa frase não é sua, não. Eu sei, gente, tem calma, eu ia colocar. Embora falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ó, professor. Aí você vai lembrar lá, rebobinando, ó, que é a técnica do mesmo assim, ó. Mesmo assim, ó. Mesmo eu falando da língua dos homens e dos anjos, mesmo assim, gente, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Como é o nome dessa concessão? Concessão. Se expressa concessão, gente, essa oração aqui toda, ó, embora falasse a língua dos homens e dos anjos, ela toda, ó, ela é, ó, oração subordinada adverbial concessiva, porque ela expressa concessão. E aí você viu lá na aula anterior que, ó, embora falasse, ainda que falasse, mesmo que falasse, por mais que falasse, nós aprendemos a trocar uma oração por outra, uma conjunção por outra, do mesmo sentido. Lá atrás, numa aula qualquer. Então é isso, ó. Aí vamos ver, ó, causal, ó. É a causa, ó. Ó. Foi aprovado em primeiro lugar. Foi. Porque estudara no colégio Tiradentes. Ei, professor, deixei de ser babão, tá gravando na aula. Não, porque eu sou sincero, colégio Tiradentes, grandes conquistas começam aqui. Vai ficar gravado. Diretor, me ajuda. Ó, então, ó, foi aprovado em primeiro lugar, porque estudara no colégio Tiradentes. Então, imagina o seguinte, ó. Eu tenho duas ações aí, duas. Uma aconteceu primeiro para que a outra pudesse acontecer. Então, veja, ó, o que aconteceu primeiro? Ser aprovado ou estudar no Tiradentes? Estudar no Tiradentes. Então, ó, a ação primeira é a causa. Ó, por causa disso, ele foi aprovado em primeiro. Então, essa oração inteira, ó, ele é a causa de uma outra. Por causa dela, ele foi aprovado. Então, é oração subordinada, adverbial, causal. Ó, ele fala tanto e tão alto que fica rouco. Então veja, ó, rapaz, esse cara fala tanto e tão alto, mas tanto e tão alto, sim, o que é que tem? Que fica rouco. Então, ó, ele fala primeiro para depois ficar rouco. Então, por causa disso, ó, o que acontece primeiro? Primeiro ele fala para depois ficar rouco. Então, por causa disso, ó, ele fica rouco. Ó. Nesse caso aqui, ó, é a consequência. Ó. É a consequência. Ó. Aqui, ó, por causa disso, ele foi aprovado. Ó. Primeiro aconteceu isso, para depois a outra. Causa, consequência. A mesma coisa aqui, ó. Ele fala tanto e tão alto, aí ele fala. Aí o que é que depois que acontece? Ele fica rouco. Então, ó, oração subordinada, adverbial, consecutiva.
Aí veja, ó. Aí vem a condicional, ó. E aí você já sabe, ó. Ah, professor, aí você diz assim, ó. Se me amasse, eu seria feliz. Então essa pessoa ela não é feliz. Não é. Porque ele colocou uma condição, ó. Se me amasse. Se me amasse. Então, se me amasse, eu seria feliz. É uma condição para ser feliz, porque ele não é. Veja, é uma possibilidade. Ó. Se me amasse, eu seria. Ele não é ainda. Porque ele precisa disso. Ó. Então, esse se é uma condição. Ó. Se esse se é uma condição, ó, oração subordinada, adverbial, condicional. Conformativo é de acordo com algo ou de acordo com alguém. Então eu posso dizer, ó, o seguinte, ó, conforme afirma o artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, conforme, gente, conforme afirma o artigo 5º, ó, todos são iguais perante a lei. Só que todos são iguais perante a lei de acordo com o artigo 5º. Porque você sabe que de acordo com a realidade brasileira, todos não são iguais não, deveriam ser, né? Deveriam, mas todos são iguais de acordo com o artigo 5º da Constituição. Então, se é de acordo com algo ou alguém, ó, é uma oração subordinada, adverbial, conformativa. E o último C, ó, que é a comparativa, ó. Eu te amo, calado, todo mundo. Como quem ouve uma sinfonia, todo mundo, vai. Como quem ouve uma sinfonia. Eu te amo, calado, como quem ouve uma sinfonia. Então, essa frase aqui, do Lulu Santos, que foi de 99, lindo, 99, Lulu Santos, ele diz, eu te amo calado. Então é o seguinte, amar calado é uma pessoa talvez que não tenha coragem de dizer que ama. Então é aquela pessoa que ama em silêncio, tipo, eu não vou dizer nunca, porque ou eu não posso dizer, ou porque eu não tenho a coragem de dizer, ou porque me impedem de dizer. Então eu te amo calado. Ela talvez nem saiba a pessoa. Aí ele diz, como quem ouve uma sinfonia. Porque teoricamente, quem ouve uma sinfonia, ouve calado. Então se eu tenho dois elementos semelhantes, eu posso fazer essa comparação. E isso aqui é uma comparação. Se é uma comparação, ó, oração subordinada, adverbial. Comparativa. São os 6 Cs, ó. Os 6 cearenses, ó. Concessiva, causal, consecutiva, condicional, conformativa e comparativa. É óbvio, gente, que se você começar a estudar, vocês vão ver novos exemplos, vocês vão ver mais exemplos. E aí, com mais exemplos, você internaliza mais fácil. Porque o que vai depender realmente é o contexto. É óbvio, se você pegar qualquer gramática, lá tem assim, ó, conjunções coordenativas, conjunções subordinativas. Então não adianta decorar as conjunções, porque eu sei que a tia Fátima, lá do Fundamental, ela obrigava a gente a decorar as conjunções. Né? É bom você conhecer, claro, sempre é bom conhecer novas palavras, sempre é bom conhecer as conjunções, mas também é bom ler o suficiente para perceber essas diferenças, porque o que vai determinar a oração adverbial é o contexto em que ela está inserida. Então, é por isso que nós vimos lá na aula passada, ó, a conjunção tal, a conjunção embora, pode ser trocada
pela opção, aí você tem outra lá e você vai me dizer. Ou então, o termo grifado expressa a ideia de, aí você vai ver e vai dizer. Ou, o termo grifado é classificado como oração subordinada adverbial, aí tal. São 3 formas de fazer a mesma pergunta. E ela, de uma forma, qualquer forma, ela cai nessa prova. E esse assunto aqui é certeza. Eu não vou dizer certeza, porque a única certeza dessa vida que a gente tem é a pensão alimentícia que tem que ser paga. Mas fora isso, é quase certeza. Essa questão ela sempre vai cair de alguma forma. Ela aqui. Beleza? E aí, ó, falta o TPF, ó. TPF, ó. Ó, eu digo assim, ó. Olha que coisa linda, ó. Quando o carteiro chegou, o som, ai professor, que loucura. Quando o carteiro chegou, o meu nome gritou, com a carta na mão. Ixi, mamãe cantava isso no meu ouvido. Quando o carteiro chegou, o meu nome gritou, o meu nome gritou, com a carta na mão. Ixi, professor, que lindo. Quando o carteiro chegou, o meu nome gritou, com a carta na mão, olha, ó. Quando o carteiro chegou. Então, na hora que ele chegou, na hora. Edvaldo! Chegou. Edvaldo! Então, quando ele chegou, na hora que ele chegou, no momento em que ele chegou, assim que ele chegou, dá ideia de tempo. Se dá ideia de tempo, ó, oração subordinada adverbial temporal, porque é tempo. Porque é tempo. Agora, ó, eu tenho ali a proporcional, ó. Eu digo, ó. Ah, professor. Eu digo, bora de volta. Eu digo assim, ó. À medida que envelhecemos, aprendemos a amar mais e a ter menos. À medida que envelhecemos, aprendemos a amar mais e a ter menos. Então veja, à medida que envelhecemos, ó, você vai envelhecendo e você vai aprendendo. Você vai envelhecendo e você vai aprendendo. Isso dá uma ideia de proporcionalidade, de simultaneidade, porque ao mesmo tempo, proporcionalidade, simultaneidade. Ó, tem um rapaz que ele canta, Ednardo, sou muito fã de Ednardo. Ele diz, repare não, mas enquanto engoma a calça, eu vou lhes contar. Lembra dessa música? Então ele diz, ó, repare não, enquanto engoma a calça, eu vou lhes contar. Quer dizer, ó, isso é simultâneo. Enquanto engomo, eu vou contar. Simultâneo, simultaneidade, porque isso é proporção, ele fala ao mesmo tempo. Entenderam? Então a proporção que, à medida que, e o enquanto, quando você tem essa simultaneidade, dá uma ideia de proporção. Então essa oração aqui, ó. Essa aqui, ó, oração subordinada, adverbial. Proporcional. E finalmente, ó, afinal, veja, ó. Todos estão estudando para que sejam aprovados. Todos estão estudando para que sejam aprovados. Então, todos estão estudando para que sejam aprovados. Eles estão estudando para que eles sejam aprovados. Eles estão estudando para isso aí, para essa finalidade, para esse propósito, com esse propósito. Então, se é com esse propósito, finalidade, ó, oração subordinada adverbial final. Então veja até agora aqui, diretor. O diretor está calculando o tempo, vai me dizer. O diretor está sofrendo. Então veja só. Você tem aí, ó,
as orações adverbiais e cada uma expressa uma circunstância de como tudo acontece. Beleza. Cada uma expressa circunstância de como tudo acontece. Beleza. Tranquilo. A sua meta é reconhecer isso no contexto. E para reconhecer, gente, tem que ler, tem que ver novos exemplos, para ir se acostumando. Às vezes uma conjunção que a gente não está acostumado pode expressar uma outra ideia em outro contexto. E você precisa saber isso, mas só sabe isso lendo. Tá entendendo? Então, quando você terminar aqui, depois que você pausar aí, você vai pesquisar mais exemplos, escrever numa folha em branco para internalizar. Então, você já viu comigo, ó, as subordinadas substantivas e as adverbiais. E para finalizar esse assunto maravilhoso, você vai ver as adjetivas, ó. Ai, meu Deus, ainda tem mais. Esse homem está mentindo. Calma, ó. Calma, ó. Então, você já sabe que as orações, elas podem ser substantivas. Ela exerce a função sintática de sujeito, objeto direto, complemento nominal, predicativo, de aposto. Podem ser adverbiais, que exercem a função de adjunto adverbial. Quer dizer, elas expressam uma circunstância. E as adjetivas, que dentro da frase fazem papel de adjunto adnominal. As adjetivas, que dentro da frase fazem papel de adjunto adnominal, mas são chamadas de orações subordinadas adjetivas. Adjetivas. Subordinada adjetiva. Então, o que acontece? Elas, gente, sempre, elas são iniciadas, por pronomes relativos. Então, lá atrás, depois que você rebobinar a fita, você vai relembrar que os pronomes relativos iniciam orações adjetivas. Pronomes relativos iniciam orações adjetivas. Beleza? Então, deixa eu colocar um exemplo para você. Então, por exemplo, eu coloco a seguinte frase, São outras orações, Então, veja. Eu coloco a seguinte frase, Todos, Veja. As pessoas que amam. As pessoas que amam, gente, são felizes. As pessoas que amam são felizes. Se você pegar aquela técnica lá daquela aula, lá não sei onde, e fizer, as pessoas que amam são felizes, Eu tenho duas informações sobre o mesmo nome, que são as pessoas, As pessoas amam, as pessoas são felizes. As pessoas amam, as pessoas são felizes. Só que eu juntei numa frase só. As pessoas que amam são felizes. As pessoas que amam são felizes. Aí, cadê o primeiro verbo depois do quê? Cadê, Amam. Quem é que ama? As pessoas, Eu perguntei o verbo depois do quê e a resposta veio antes. Por quê? Porque esse que ele se relaciona, com o seu antecedente, que é um nome. Como é o nome desse pronome relativo? Pronome relativo. Então, o que acontece, O pronome relativo, gente, que é o quê, Ele inicia a oração adjetiva, Tá aqui, Isso aqui, é uma oração subordinada adjetiva, certo? Então, essa oração, gente, ela é iniciada aqui, tá aqui, pelo um pronome relativo, Pronome relativo. Isso aqui é um pronome relativo. Iniciou a oração subordinada adjetiva. Agora vamos pensar o seguinte. De acordo com essa frase, pense comigo aí, De acordo com essa frase, qualquer pessoa é feliz? Não. As pessoas que amam são felizes. Então, não é qualquer pessoa que é feliz. De acordo com essa frase, são as que amam. Então, o que acontece? Essa oração aqui, gente, limita o sentido de pessoas. Essa oração aqui, gente, limita o sentido de pessoas. Então, não é qualquer pessoa. São as pessoas que amam. Então, se a sua oração limita o sentido de pessoas, a gente diz que ela é restritiva. E aí, veja,
Lembra da substantiva que eu podia trocar pela palavra isso? Ó, vê se eu consigo. Ó. As pessoas isso são felizes. Ó. Não dá. Ó. Não dá porque não é substantivo. Agora, você sabe que isso é relativo, então só poderia ser uma oração adjetiva. Então essa oração aqui caracteriza as pessoas e me diz que não é qualquer pessoa, são somente as que amam é que são felizes. Que é a oração restritiva. Agora eu faço o seguinte, ó. Olha só. O homem que é... Deixa eu só baixar mais essa frase, gente, para poder escrever. Mas é a mesma frase, não se preocupe não. Veja. O homem que é um ser falível, vírgula, tem medo de amar. Então, o homem, de acordo com essa frase, o homem é um ser falível, sim. E o homem tem medo de amar. Duas, ó, informações sobre o mesmo termo, que é um nome, que é o homem. Aqui, ó, são as pessoas, ó, substantivo, o homem, substantivo. Então, o homem que é um ser falível, tem medo de amar. Ó. Cadê o primeiro verbo depois do que, como eu falei para vocês? Ó? O é aqui, ó, o verbo ser. Vou perguntar. Ó. Quem é que é um ser falível? O homem. Ó. Eu perguntei o verbo depois do que e a resposta veio antes. Então eu já sei que esse que, ele é um pronome relativo. Se ele é um pronome relativo, gente, ele inicia aqui uma oração, ó. Ele inicia uma oração adjetiva. Ó. Oração subordinada. Adjetiva. Mas aí nós temos uma diferença. Qual é? Percebam que eu isolei essa oração, ó, com vírgulas, ó. Vírgula, vírgula. Se a oração adjetiva ela vem isolada, gente. Se a oração adjetiva ela vem isolada, gente, é porque ela tem, ó, função explicativa. Em português, os elementos que explicam, em português, o elemento que explica, ele vem isolado. Então, se eu isolei essa oração adjetiva, automaticamente ela passa a ser explicativa. Ó. Veja, se eu retirar as vírgulas, ela passa a ser restritiva. É a presença do isolamento que vai me dizer se ela é explicativa ou restritiva. Qual é a diferença? A diferença, moçada, é o seguinte, ó. É que aqui limita, ó, somente as pessoas que amam são felizes. A partir do momento que eu isolo, eu generalizo. O que quer dizer isso? Que nessa frase, todo homem, qualquer que seja ele, é falível, e todo homem, qualquer que seja ele, tem medo de amar. Essa é a diferença entre essas orações, ó. Um limita o sentido e a outra generaliza. Se alguém perguntasse para você, as vírgulas poderiam ser retiradas sem prejuízo gramatical? Poderiam. Porque se eu retirar a vírgula, nesse caso, se eu retirar as duas, eu retirando as duas, não vai ter prejuízo na gramática. Agora, se eu retirar as duas, eu mudo o sentido. Porque uma coisa é ser restritiva, porque limita, e outra coisa é, ó, ser explicativa, porque generaliza. Entenderam? Então, gente, veja. Você viu comigo, na aula passada, período composto, frase de oração em período, e viu as orações coordenadas. Já foi. E viu também comigo oração subordinada. Período composto por subordinação. Orações subordinadas substantivas, que exercem alguma função sintática. Viu as orações adverbiais, que expressam circunstâncias no contexto em que ela está. E agora viu comigo as adjetivas, e aí, ó, sabe de tudo. É óbvio que você tem que ir pesquisar, ver novos exemplos, gente. Gente, você tem que ver novos exemplos. E quando você revisar as minhas aulas, ou as aulas de alguém, você não pode ficar direto, não. Quando alguém falar alguma coisa no vídeo, você pausa o vídeo, você escreve numa folha em branco, você fala para você mesmo o que você ouviu, e depois, ó, continua. É assim que você internaliza a videoaula, porque senão você vai dormir.
você vai se dispersar. E eu preciso que você fique atento. Então, pausa, escuta, escreve. E aí depois, revisa, mas vendo novos exemplos. E aí, com certeza, você vai acertar. Porque você sabe que uma questão dessa aqui, principalmente as adverbiais, ela vai cair na sua prova. Ela é certeza. Qualquer que seja a banca, ela cai. De alguma forma, a pergunta vai ser feita e você vai ter que saber. Então, eu desejo a todos paz, discernimento. Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula.